E às vezes nós nos sentimos insuficientes diante de Deus. Nós nos achamos problemáticos demais. Mas o Senhor, Ele não te ama. O Senhor, Ele não te ama porque você canta, porque você prega, porque você dança. Ele te amou quando você era miserável, quando você era indigno, quando você estava sujo. E é por isso que nós temos que adorar o Senhor e glorificar o seu santo nome. Cante, seja tudo em mim, Senhor. Seja tudo em mim, e seja tudo em mim, seja tudo em mim, Senhor. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, Senhor. Cante santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Com a criação eu canto, murmures ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. E é assim, intensamente, buscá-lo, vivê-lo, falar dele, viver para ele, intensamente. Não no raso, mas ir mais profundamente. Aleluia, aleluia. Mais intensamente, Rei, mais intensamente. Intensamente eu quero te buscar. Eu quero me encher, quero me derramar aos teus pés. Intensamente eu quero te buscar. Eu quero me encher, quero me derramar aos teus pés. Entrego minha vida no teu altar. Vou me esvaziar para que possas me encher com tua glória e com teu poder. Magnífico, excelso e sublime, e enche-me com o teu Espírito, derrama em mim. Aleluia, faz assim, Senhor. Vem, Senhor. Vem e sopra o vento do teu Espírito e sopra-me com teu fôlego. Faz-me renascer.
intensamente eu quero te buscar. Vou me esvaziar para que possas me encher com tua glória e com teu poder. Entrego minha vida no teu altar. Vou me esvaziar para que possas me encher com tua glória e com teu poder. Diga magnífico, querido. Magnífico, excelso e sublime, e enche-me com o teu Espírito, derrama em mim, até transbordar, Senhor, até transbordar. Aleluia. Vem e sopra o vento do teu Espírito e sopra-me com teu fôlego. Faz-me renascer, Senhor, faz-me renascer, pois o teu nome é santo e magnífico, excelso e sublime, e enche-me com o teu Espírito, derrama em mim até transbordar sobre nós. Vem e sopra o vento do teu Espírito e sopra-me com teu fôlego. Faz-me renascer todos os dias. Seja menos de mim e mais de ti, e que em todos os dias seja para a tua honra e glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E não há nenhum outro igual ao nosso Rei. Não há nenhum outro igual ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Não há nenhum amor, nenhuma graça que se compare à do Senhor. Não há nenhum sacrifício feito por amor que se compare ao sacrifício que Jesus fez por nós. E que nessa data, que nesse feriado, que sirva para relembrar o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus para nós. E não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a tua feitura,
se assenta no trono sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. A minha adoração. Glória a Deus. Vamos nas palmas. Lá. Noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir. O incenso santo, deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Minha adoração. Aleluia, Senhor. Quantos estão aqui nessa noite querendo tocar o coração do Senhor? Eu
Esse louvor diz assim: deixa subir o incenso, deixa subir a minha adoração. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para entregar a adoração àquele que se doou por nós. Nós estamos nessa noite celebrando nesse lugar a ressurreição de Cristo, aquele que morreu, mas não foi o fim. No terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, porque Ele ressuscitou por mim e por você. Você pode agradar o Senhor nessa noite. Você pode dar mais por Ele, em gratidão a Ele por tudo que Ele fez por nós. Você pode dar mais nessa noite em gratidão ao Senhor. Deixa subir a tua adoração. Deixa subir a tua adoração para chegar no trono do Senhor nessa noite. Que Ele se sinta feliz, que Ele se sinta alegre com a sua adoração nessa noite. Que o seu coração e o meu possam explodir nessa noite. Gratidão ao Senhor. Gratidão porque Ele é um Deus que nos ama. Gratidão porque o Senhor não olha para os nossos defeitos ou pecados. O Senhor olha para nós como filhos. O Senhor olha para nós com os olhos de amor. Você pode deixar subir a tua adoração nessa noite. Você pode agradar o coração do Senhor nessa noite com o teu coração cheio de gratidão. Então começa no teu lugar agradecendo ao Senhor pela tua vida. Diz: obrigado, Jesus, porque hoje eu tenho vida. Obrigado, Jesus, porque eu poderia estar no hospital nessa hora, mas eu não estou. Eu estou na tua casa. Obrigado, Jesus, porque hoje eu poderia estar numa cadeia, atrás das grades. Obrigado, Senhor, porque eu poderia estar na rua. Obrigado, Senhor, porque eu poderia, Senhor, estar em um lugar onde o Senhor, só o Senhor poderia me alcançar. Obrigado, Pai, porque estamos na tua casa nessa noite. Você pode fazer uma oração de gratidão, Senhor, por 1 minuto. 1 minuto você pode agradecer a Ele pela sua vida. Que o Espírito Santo possa trazer à tua mente agora pelo menos 10% daquilo que Ele já fez por você. 10%. Começa a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua morte, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque o teu amor é muito grande por mim. Obrigado porque o Senhor renova as tuas misericórdias todos os dias sobre a minha vida. Obrigado, Jesus. Agradece ao Senhor pela tua casa, pela tua família, pela tua vida. Agradece ao Senhor pelo sacrifício dele naquela cruz. Oh, entrega ao Senhor o teu coração agora cheio de gratidão a Ele. Entrega ao Senhor a tua gratidão a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Dia e noite, noite e dia, até que enche agora as taças do Senhor nessa noite. Você pode encher as taças do céu nessa noite com a tua adoração. Adore, adore, adore a Ele nessa noite. Oh, aleluia. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Deixa subir o incenso santo.
entregou por nós. Todos nós conhecemos a história de Jesus. Todos nós conhecemos, até o mais leigo das pessoas, ela consegue entender, ela sabe da história de Jesus, que morreu alguém numa cruz por amor a toda a humanidade. Mas sabe que o que nós poderíamos fazer por Jesus aqui na terra, tudo que eu fizer por Jesus ainda se torna pouco. Porque aquele sacrifício naquela cruz que Ele fez por mim e por você, nada pode se comparar àquele sacrifício, nada. Agora, sabe qual é a mínima coisa se você quer agradecer ao Senhor por aquele sacrifício que Ele fez? Hoje você pode perguntar: Senhor, como eu posso te agradecer por tanto amor? E a gente começa a pensar, imaginar o que eu poderia fazer pelo Senhor para agradecer a Ele. Mas nada chega tão perto daquele sacrifício. Mas sabe de uma coisa que nós podemos agradar o coração do Senhor? Agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós. É nos entregando a Ele. É nos entregando ao Senhor. A palavra diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. É o mínimo que nós podemos fazer por Jesus. Se entregar a Ele. Agora eu pergunto, igreja, o que nós temos feito para agradar o coração do Senhor, para agradecer ao Senhor? Nós temos nos entregado a Ele totalmente a nossa vida, vivendo para agradar a Deus, o coração de Deus? Ou nós estamos vivendo a nossa vida aqui terrena somente para agradar nós mesmos, esquecendo que há um Deus que nos ama, um Pai que nos ama, que foi capaz de tudo por nós, e que se nós estamos de pé hoje, foi porque o Senhor tem nos sustentado. Você consegue entender isso? Que se você está de pé hoje, foi porque o Senhor te sustentou. Não foi o médico, não foi o teu trabalho, não foi o teu dinheiro, não foi nada nesse mundo, mas foi o Senhor que tem te sustentado até hoje. Por isso você está de pé. Por isso hoje você tem a oportunidade de sair da sua casa para ir para o seu trabalho todos os dias. Por isso você tem saúde para estar aqui na casa do Senhor nessa noite de Páscoa, para adorar a Ele. Será que nós reconhecemos isso? Que a nossa vida hoje, se nós temos hoje, estamos de pé hoje, foi porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero deixar essa palavra para nós, igreja. Se nós dizemos que amamos o Senhor realmente, se nós queremos agradar o Senhor, o coração do Senhor, se entregue a Ele, entregue a sua vida a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer, diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Você pode dizer glória a Deus, aleluias. Não se intimide de adorar o Senhor. Não se intimide de dizer glória a Deus. Ah, glória a Deus é para religioso, não. Glória a Deus é para aquele que glorifica ao Senhor, aquele que ama o Senhor em todo o coração. Então não tenha vergonha de dizer glória a Deus, aleluia. Aonde você estiver, glorifique esse nome, porque é Ele que tem te sustentado todos os dias. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, igreja. Glória a Deus, seja bem-vindo à casa do Senhor nessa noite. É uma noite linda, preciosa e maravilhosa. Nós estamos celebrando nessa noite. Queria chamar as crianças aqui desse lado. Cuidado com a decoração, pelo amor de Deus. Crianças aqui desse lado. Vamos orar pelas crianças.
As menorzinhas, vem mãe pra cá. Amém? Qual é a tia que vai orar? É o tio. Amém. Estende tuas mãos para cá. Amém, Deus. Pai, pelo nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, pelas vidas das crianças, ó Pai. Que o Senhor possa vir com o teu Espírito Santo, nos ajudar a passar o conhecimento para eles, para os seus pais também, Senhor, que venham ter uma criação conforme a tua vontade e que teu Espírito Santo guarde a infância delas. Pelo nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Deus é bom, amém, igreja? Vamos dizimar? Bora ofertar? Amém? Você que vai dizimar, você que vai ofertar, prepare seu coração para isso. Sempre que a gente vai mexer com dinheiro, tem que preparar o coração. Você sabia? Sempre, você vai mexer com dinheiro, você prepara o coração. Porque o dinheiro revela muitas vezes o nosso coração. Se temos fé, se não temos. Fala-se que se alguém que sabe mexer com dinheiro, de repente ficar pobre, logo ele enriquece de novo. Porque ele sabe mexer com dinheiro. Você tira toda a fortuna dele, em pouco tempo ele está rico de novo. Já se você pegar uma pessoa que não sabe mexer com dinheiro e der muito dinheiro a ela, em pouco tempo ela está pobre de novo. Porque ela não sabe mexer com dinheiro. Isso é interessante. A gente tem que aprender essas coisas. A palavra de Deus fala que muitos têm como bolso furado. Não é que eles não recebem, ou que Deus não provê. Deus provê, mas o bolso está furado. E às vezes o problema não é Deus, sou eu não estou sabendo mexer com dinheiro. Você já observou que algumas pessoas ganhavam 1.000, não tinha nada, começa a ganhar 2.000, não tem nada, ganha 3.000, não tem nada, 4.000, continua sem ter nada. Então não é quanto eu ganho, é como eu sei lidar com aquilo que eu ganho. A gente podia pegar até para pessoas, né? Não é quem eu tenho, é como eu mexo com quem eu tenho. Será que eu sei que lidar com as pessoas que eu tenho? Bom, o dinheiro revela seu coração. E ele não deve ser seu Senhor. Seu Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Dono da prata, do ouro. Você é o Senhor do seu dinheiro. Não, Deus é o Senhor do meu dinheiro. Deus não quer ser o Senhor do seu dinheiro. Deus quer que você seja o Senhor do seu dinheiro e dê a Deus honra e glória pelo dinheiro que Ele tem dado a você. Deus não precisa do seu dinheiro. Então Ele não precisa ser Senhor daquilo que Ele não precisa. Ah, mas tudo que eu tenho é de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é para ser mesmo. Mas aquilo que Ele te deu, quem tem que cuidar é você e não Ele. Lembra que Davi queria fazer uma casa para Deus e ele disse: como é que você vai fazer uma casa para mim? Eu moro nos céus, não habitarei em casa feita pelas mãos dos homens. Mas Deus amava o coração de Davi e permitiu que Salomão fizesse. Não é porque ele ia com a cara de Salomão ou porque ele queria viver na casa de Salomão. Querido, que Deus olha para nós é aquilo que Ele fez, não o que eu faço, não o que você faz. Mas Ele se interessa por aquilo que eu faço com o que Ele me deu. É interessante, porque revela quem eu sou. Se você tivesse muito dinheiro, você ajudava o pobre. Se é sim, Deus se interessa a te dar muito dinheiro. Se não, você é egoísta. Eu quero ter muito dinheiro para passear, para viajar, amém, mas não ajuda ninguém. Então não conte com Deus para te dar dinheiro.
Deus não trabalha pelos nossos interesses, Deus trabalha por aquilo que Ele dá valor. Lembra que a gente falou sobre Gideão? Aliás, Gideão não, Josué. Josué se prostra diante do anjo, depois que o anjo diz: eu nem estou do seu lado e nem do lado dos seus inimigos. Eu estou do lado daquele que faz a vontade daquele que eu vim. Eu sou um príncipe do Senhor. E quando ele se prostra, aí o anjo vira ao lado dele. Por quê? Porque ele foi para o lado de Deus. Alguém está entendendo? Pega o teu dinheiro, coloca do lado de Deus, e Deus vai ser a favor do seu dinheiro. Ajude. Não tenha pena de ajudar. Em uma época de pandemia, muitos de nós não tínhamos nada e dividimos o nosso quilo de arroz. Muitos de nós, não estou falando nós aqui a igreja, nós, a humanidade. Muitos estocaram os seus tesouros e morreram ricos. A riqueza não pôde salvá-los. Já pensou sobre isso? Então não é aquele que pode me ajudar humanamente, mas é quem me governa, e esse é o Senhor dos Exércitos. Então fique de pé agora. Vamos adorar o Senhor com essa canção, dizendo: Senhor, meu coração é teu, eu não tenho outro Senhor, mas eu quero aprender a administrar o meu dinheiro, para que o valor dele apareça, que não seja como colocado em um bolso furado, mas eu quero aprender contigo a administrar o que eu tenho. Pra render tudo que Sou a ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. que vão cair. Aleluia. Basta olhar no seu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros, Em todos os meus tesouros eu vou derramar diante. Você tinha coragem de fazer como Maria? Eu quebro meu vaso. Isso é um desperdício, disse Judas. Aos teus pés, aos pés do meu amado, quem conhece não teme. eu Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. não importa o preço Do perfume derramado. Por quê? a tua presença vale mais. A tua presença vale mais, e não importa o preço. Do perfume derramado, A tua presença, a tua presença vale mais. ela vale mais. A tua presença vale mais. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de dizer: o Senhor me conhece e revela aquilo que eu sou em ti. E nós te ofertamos e dizimamos com a gratidão de Abraão, não por uma regra de uma instituição ou por medo de ti, não, mas é porque tu és fiel e tem amor por aqueles que se aproximam de ti e te obedecem. E hoje, de coração, ofertamos e dizimamos, sem pesar, sem nos preocupar, tendo a certeza absoluta que o Senhor é
o provedor da casa. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palma, traga seu dízimo, traga sua oferta. Oh, aleluia. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quem está feliz? Eu estou feliz demais. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estivemos ontem uma festa maravilhosa aqui, relembrando todo o amor que Jesus tem por nós e como Ele protege a nossa casa, a nossa vida, a sua amizade é eterna. Isso é maravilhoso de se entender, de se cultivar. A amizade do Senhor é eterna. Uau, Ele nunca me abandona, Ele nunca me deixa, Ele nunca vai embora, Ele não me troca. Tem até uma música que a Débora está pegando no teclado, se eu não me engano é da Isadora Pompeu, que fala Ovelhinha. E essa música é muito legal, depois que eu comecei a ouvir a letra dela. Que ela diz assim: eu não te trocaria nem por uma, nem por outra ovelhinha. É interessante. Deus não nos troca, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 21. Êxodo 12, 21. Aleluia. Êxodo 12, 21. Eu tenho me alegrado muito nesse tempo, porque esse tempo tem literalmente sido um tempo de alinhamento. E eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai ler hoje. É sobre alinhar aquilo que tem importância para alinhar. Às vezes a gente perde tempo, conhecimento, força, fé. Sabe, a gente trava batalhas erradas e quando chega a hora de travar a batalha certa, a gente se entristece ao ponto de não combatê-las. E aí a gente começa a batalhar coisas erradas e de repente a gente está até feliz batalhando aquilo. Mas mesmo que as vitórias venham de coisas erradas, escuta isso, mesmo que as vitórias venham de coisas erradas, elas não têm valor. E quando você as conquista, você olha para aquilo e diz assim, como Salomão falou já velho, né? Tudo é vaidade. Lutei, combati, ganhei, não teve ninguém mais rico que eu. Se a felicidade humana existe, eu fui um homem feliz, fui um rei de paz. Nunca houve um rei tão poderoso quanto Salomão, tão rico. Se o prazer de muitos é mulher, Salomão teve todas. E esse homem no fim da vida disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Êxodo 12, a partir do versículo 21, diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai para vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa.
Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E aconteceu que quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vamos orar. Pai, nós meditamos sobre a Tua palavra e sobre o Teu conhecimento. Santo é o Senhor. Tu és o dono da casa e o Senhor é o governante geral das nossas vidas. Então toma hoje a cada um de nós para fazer povo Teu, herança Tua, para que o entendimento seja o que o Senhor quer que a gente tenha, para que a gente se alinhe sobre aquilo que o Senhor deseja e pare de perder tempo sobre lutas desnecessárias. Pai, só o Teu Espírito pode fazer em nós, Espírito Santo pode fazer em nós a divina e maravilhosa obra que o Senhor deseja que seja feita. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, domingo passado nós falamos sobre a importância de não evitar batalhas. Essas batalhas que são propostas por Deus. E aí a gente podia aqui enumerar várias. A própria Maria, mãe de Jesus, uma menina tão nova, mais ou menos com seus 16 anos, virgem, dada em casamento a José, de repente aparece grávida, sem ter tido relação sexual com ele. E como uma menina dessa vai enfrentar isso, sabendo que a penalidade daquilo era a morte? Foi isso que ela expressou na palavra, quando ela disse: Senhor, eu não conheço homem, eu sou virgem, eu não sou casada, o que acontecerá comigo? Mas que seja feita aquilo que o Senhor quer. Eis aqui a tua serva. São batalhas propostas. Quando Davi recebeu a unção, parecia ser algo maravilhoso. Poxa, ele seria o novo rei de Israel. Mas na verdade Saul era rei, e por muito menos ele sabe que Saul mataria qualquer um que se levantasse com a ideia disso. Mas Samuel ungiu a Davi, e Davi foi, e aconteceu. E aí a gente pode falar de Jeremias, que falou que era só uma criança, de Gideão, que falou que era o mais pobre da sua casa, o menor e a família dos mais pobres. Hadassa, a tão conhecida rainha Esther. Quem diria que a proposta para uma concubina, não que ela fosse, mas a proposta era essa, de repente se torna em rainha no lugar de Vastes? Deus nos propõe batalhas, algumas caras. Você sabe o que foi Abraão subir com o próprio filho, depois de já velho, levantar um punhal para ele e disposto a sacrificá-lo? Batalhas, propostas.
Cristo travou uma batalha por nós. Ele travou a batalha de salvar a mim e a você. Ah, mas alguns dizem: ah, Leandro, ele era Deus, é diferente. 100% homem, 100% Deus. A prova de Cristo era estar dentro de um corpo como o seu. Imagina hoje Cristo dentro de um corpo como o seu. Eu não estou falando dos seus pecados, porque se ele estivesse em você, você não teria os pecados que tem, mas os desejos de fazê-los, todos. A diferença de Cristo e cada um de nós não é o desejo de fugir das batalhas, não era o desejo de cometer os pecados. O corpo mortal já vem com isso de berço. A diferença de Cristo é que ele não cedia a esses desejos, nem esses erros. E por isso ele nunca pecou. A prova de Cristo era exatamente o filho de Maria. O filho de Maria, ele estava dentro do filho dela. Um que desejava, um que era fraco, um que chorava. Mas ele disse: não pecarei, porque sabia da onde vinha e sabia qual era a sua missão. E eu e você, será que não sabemos quem somos hoje? E não reconhecemos a nossa missão? Bom, Cristo se dispôs a lutar. Ele estava sempre, é muito claro na palavra, ele estava sempre em oração. Ele estava sempre em comunhão com o Pai. Ele guardava o coração do diabo. E ali o Espírito leva para que ele seja ali testado ou treinado nas suas necessidades. Ele também sentia fome. Então o diabo diz: transforma as pedras em pães. Ninguém vai tentar ninguém naquilo que não o atrai. Vamos dizer que você não goste de jeito nenhum de, sei lá, de arraia. Tem gente que não gosta de arraia, só do cheiro passa mal. Aí eu chego com um prato de arraia perto de você: olha, toma, eu quero te tentar, come aqui, come. Você vai fazer o quê? Sai com esse negócio fedorento para lá. Se o diabo tentou ele com pão, era porque ele estava com fome. Se o diabo tentou com a glória do mundo, era porque era aquilo que era prometido a ele. Bom, ele foi tentado pelos próprios amigos, quando ele estava no meio dos samaritanos. João e o seu irmão disse: mestre, por que você não ora? Quer que a gente ore, mestre, para descer fogo do céu e matar eles? E o que ele falou? Vocês não reconhecem de qual espírito eu sou. Parem de me propor essas coisas. Até o seu amigo Pedro, quando ele falava sobre o pagamento, quando ele falava sobre o sofrimento, quando ele falava sobre a cruz, quando ele falava de traição, quando ele falava de morte, Pedro dizia: amigo, isso não vai te acontecer, evite essa batalha. E o que ele respondia para o seu amigo? Ele dizia: Satanás, para trás de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pedro, pare de me tentar. Você sabe o que vai ser difícil para mim? Vencer o corpo mortal e pecador. Quando falamos de sofrimento, nós lembramos de quê? Quando eu e você fala de sofrimento, a gente lembra de quê? Eu lembro de dois agora, veio dois na minha mente. Primeiro, a morte da minha mãe. Acho que eu nunca vou passar, no nome de Jesus, pelo amor de Deus, nunca vou passar um sofrimento tão terrível. E segundo, estou falando emocional, né? Sofrimento emocional.
Sofrimento físico, pedra nos rins. Meu Deus, o que o Birra teve também. Meu irmão, o que é aquilo? Crise de pedra nos rins. Você não sabe nem o que faz, você não se sente, você não se levanta, você não respira. Tudo dói, tudo dói, tudo dói. Quando a gente lembra de sofrimento, a gente lembra de algo ruim que aconteceu na vida da gente. A Páscoa no Velho Testamento era uma lembrança de algo bom que aconteceu em um tempo ruim. Era a lembrança da libertação física do povo de Deus com a saída do Egito, do sofrimento do Egito. Nós poderíamos até agora fazer a memória do que aquele povo era humilhado, maltratado, pisoteado. Poxa, um povo que reinou no Egito. Um deles reinou no Egito. José reinou no Egito. Você está entendendo? José reinou. Ele foi quase faraó no Egito. Existia essa história de glória. Um de nós salvou o Egito. E de repente o Egito humilha, maltrata, aprisiona e mata. Mas o seu Deus, o meu Deus e o Deus daquele povo lembrou deles e libertou eles da terra do Egito e levou para uma terra nova. Alguém pode dizer um aleluia, um glória a Deus? Essa é a lembrança da Páscoa para eles. Uma lembrança de libertação, para levar de um tempo ruim para um tempo bom. Deus lembrou-se de nós. Mas o que é a Páscoa hoje? Abra comigo Lucas 22. Lucas 22. Versículo 14. Lucas 22, 14. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 22, 14 diz assim: e é chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e disse deles, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Você pode abrir João 6,32. João 6,32. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus? Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim,
e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Diga aleluia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê? Você crê? Então diga aleluia. Então diga glória a Deus. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é simplesmente que Jesus me libertou de uma passagem, de um tempo ruim para um tempo bom. A Páscoa é mais profunda do que isso. Ele me libertou do poder da morte e do inferno. Só alguns receberam? Então eu vou dizer de novo. Ele te libertou do poder da morte e do inferno. Moisés dizia ao povo: Faraó pode tomar o alimento de vocês. Faraó pode bater em vocês, humilhar vocês. Ele pode fazer até coisa pior, ele pode tirar a vida de vocês. Mas uma coisa Faraó não pode tocar na fé de vocês. Sabe, eu não sei se o povo naquele tempo fazia sentido para eles isso, mas para nós tem que fazer. O mundo, as dificuldades, os problemas, as nossas lutas, as enfermidades não tem poder para me separar de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada tem poder para me separar de Cristo Jesus. Mas você tem que entender o que é Páscoa hoje. Talvez você viu a frase que nós botamos ali, muito propícia. Está lá: Ele vive. Ele vive, aleluia. E nós vamos cantar Ele vive no final, e nós vamos exaltar o nome dEle aqui hoje, porque realmente Ele vive, e Ele vive para sempre, e convida cada um de nós também a ser assim. Mas o que eu quero que você entenda é que a Páscoa fala sobre um sofrimento, que antes dele viver de novo, ele teve que morrer. E a semente que for lançada na terra e não morrer, ela não produzirá árvore. Então a Páscoa fala sobre sofrimento. A Páscoa fala que ele morreu. Ele morreu para que eu fosse livre. Ele morreu para que você fosse livre. Livre de quê? Livre do mundo. Livre das coisas que eles nos obrigam a sofrer por elas, a ser humilhados por elas, sobre os maus tratos, as aflições, sobre aquilo que nos causa depressão, ansiedade. Por que vivemos tão ansiosos? Porque ligamos para as coisas do mundo. E ele disse: sejam livres. Sejam livres dessas coisas. Eu não sei você, mas quando eu estou sofrendo por alguma coisa desse mundo, eu digo assim: Senhor, eu preciso me converter a Ti. Porque não era para me estar sofrendo por isso. Por que eu estou sofrendo por isso? Eu rejeito esse sofrimento. Não faz parte mais daquilo que eu quero sentir. Eu quero sentir o que o céu me propõe. E não é só lá, é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Você vai entender. Jesus morreu para que eu e você fosse livre dessas coisas. Esse é o testemunho real da Páscoa de Jesus. Não é simplesmente que nós estamos aqui tudo bonitinho dentro de uma igreja e a gente só quer coisa boa.
O que a gente quer? A gente quer carro novo, a gente queria, poxa, que tudo desse certo. Parece que a gente não está disposto a passar por batalhas. Mas Ele travou batalhas por mim e por você. E será o discípulo maior do que o seu Senhor? Ele disse: eu sou o pão do céu. E se vocês não comerem desse pão, vocês não vão ter parte comigo. Mas esse homem está louco. Como a gente vai comer da carne dele, do sangue dele? Ele estava falando: eu vou morrer por vocês, eu vou sangrar por vocês. E se vocês não estiverem dispostos a receber isso em vida, o mundo vai sempre enganar vocês, porque no mundo sofrereis aflições. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, para que você fosse livre dessas coisas. Esse é o testemunho real da Páscoa. Sabe, aqui em cima, escute pelo amor de Deus e entenda. Ali está lindo, Ele vive. E é verdade. Mas aqui em cima existe um sangue, um simbolismo do suco da uva, e um pão, que é o simbolismo do próprio corpo, dizendo: um dia Ele foi crucificado, morto, moído, esmagado. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele. É isso que lembra hoje. Ele morreu. Ele morreu por mim. Ele não fugiu desse sofrimento. Abra Marcos 14. Você está vendo eu chorando? Não tenha pena de mim. Feliz sou eu que estou reconhecendo nesse momento que Ele morreu por mim. Se você não consegue chorar, ore por você. Porque esse momento de ceia, toda vez era para a gente fazer assim, chorando e se arrependendo, e voltando para Ele: Senhor, me perdoe, porque eu não valorizo o suficiente. Me perdoe, Senhor, porque eu estou preocupado, eu estou em depressão com coisa que não tem valor nenhum. Eu estou ansioso por coisa que não tem valor nenhum, Deus, enquanto o Senhor morreu por mim. Marcos 14, 33 diz assim: e tomou consigo Pedro, Tiago e João, eram os seus amigos mais próximos, e começou a ter o quê? Como é que está a sua tradução aí? Na minha tem: começou a ter pavor. Você sabe o que é pavor? Ele começou a angustiar-se, e ele falou: a minha alma está profundamente triste. Mas não é uma tristeza qualquer não. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quer dizer, ele também não queria ficar sozinho. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. Abra Lucas 22. Volte lá, para Lucas 22. Lucas 22, agora no versículo 39. Lucas 22, 39. Santo é teu nome. Exaltado seja no nosso meio. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Cante mais uma vez. A Ele
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Lucas 22:39 diz assim: e saindo foi, como costumava fazer, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. Apartando-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, quem era que estava confortando ele? Um anjo. E mesmo assim, esse anjo estando lá, confortando ele, ele se pôs em agonia e orava mais intensamente. Você imagina: Pai, por favor, alivia-me. Isso foi tão forte que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em quê? Em tentação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe, ele é o testemunho vivo da libertação do seu povo. Não é uma libertação qualquer. Não é negócio de deixar só de beber. Ah, porque fulano não bebe mais, agora é crente. Não, porque fulano agora não sabe, não escuta música do mundo. Fulano agora não mente, não rouba. Fulano agora, querido, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essas coisas já era para ser ensinado de berço. O ser humano em sociedade já não era para fazer essas coisas mesmo. O ser humano em sociedade, porque quando eu não era crente, eu não bebia, eu não fumava, eu não prostituía, eu não fazia essas coisas, não era crente. Criação que meu pai me deu. Tá aí, minhas irmãs estão aqui, pode perguntar a elas. Era a nossa criação. Então em sociedade já era para a pessoa ser assim. Não estou falando só desse tipo de libertação. Se em sociedade já, imagina o crente. O crente já é para fazer essas coisas. Natural. Agora o testemunho vivo de libertação é completa. Física, emocional, espiritual e psicológica. Completa. Enquanto nós não alinharmos essas coisas, nós vamos sempre ser dominados por aquilo que a gente acha que é o correto. Enquanto ele se propôs a sofrer por mim, por você, eu e você muitas vezes não nos propomos a sofrer, nem por nós mesmos. Fale comigo, ou pense comigo, Você é liberto totalmente, espiritualmente? Você é liberto emocionalmente?
É muito difícil alguém chegar a estragar o seu dia. É muito difícil você ser influenciado com alguém por uma mensagem. Você é liberto psicologicamente. Você consegue ver a sociedade aí fora caminhando para a destruição, rumores de guerra, rumores do fim, peste. Gente, a gente passou pelo Covid. Parece história, mas é real. Teve pessoas que a gente conhecia que morreram de Covid e podia ter sido nós. Mas será que somos livres psicologicamente para enfrentar uma coisa dessa e continuar crendo? Porque a libertação de Cristo é completa. Ele cura o corpo, Ele liberta a alma, Ele fortalece o espírito e Ele te guia nas tuas emoções. Ah, mas eu tenho que ser forte. Não, a palavra diz: irai-vos. Pode irar, só não pode pecar, porque ira. Ele entende que você ira. Foi Ele que criou você. Ele sabe todos os teus defeitos, mas os teus defeitos, quando eles são controlados, eles se tornam, sabem quê? Em um troféu. Ó, meu filho, ele tinha vontade de dar uma tapa na cara de fulano que merecia, mas ele não deu. Ele foi maior do que fulano. Alguém está entendendo? Jesus teve vontade, querido, de também correr, mas não correu. Por quê? Porque ele tinha o controle do espírito dele. Cada batalha te amadurece. Cada batalha te amadurece. Ou te amadurece ou te enlouquece. Mas só te enlouquece se você não for livre emocionalmente. Se não for livre psicologicamente. Ah, mas eu sou um cara que eu tenho uma saúde de ferro. Esses dias eu estava vendo no Instagram um homem dos seus 30. Cara, sabe, Edfilho, saudável. Um corpo legal. Mas sabe qual é o título do Instagram dele? Como ele está ganhando seguidores? Eu sou fulano e luto todo dia contra a depressão. Enche de seguidor. Sabe por quê? Porque não tem como não olhar aquele cara, um cara desse, saudável, jovem, saúde física, com tantos mil seguidores, com certeza ganhando um dinheiro legal. E por quê? Porque ele não é liberto psicologicamente, emocionalmente. Mas o que Jesus te propõe não é uma liberdade simplesmente tirar da terra de fulano e botar para a terra de ciclano. Eu era católico, virei crente. Eu era macumbeiro, virei crente. Não. Eu era preso em todas as áreas da minha vida. Mas hoje eu sou liberto através de Cristo Jesus. Ele morreu por mim. Eu estou me lembrando disso hoje. Ele morreu por mim. O sacrifício dele foi grande para que eu fosse liberto. João 16, 33. As batalhas me amadurecem. Se eu sou liberto, as batalhas me amadurecem. As batalhas te amadurecem, sabe por quê? Você não está só. Você ouviu um amém? O que Jesus manda a gente ter não é olhar para as lutas, elas existem, são reais. Jesus disse, enquanto Pedro estava desafiando a própria gravidade a andar sobre as águas. Você sabe o que é isso? É isso aqui, filho. É isso aqui. Os crentes. Porque você está aqui hoje. Todo mundo aqui olha para você bonitinho, arrumadinho, e diz assim: Pai, Senhor, aqui está legal. Mas amanhã, se você fizer uma coisinha errada lá do outro lado, se você não ouvir, eles estão dizendo. E é porque é crente. Não é crente, deveria não passar por isso. Não é crente, está lá brigando com a mulher. Não é crente, não paga. Não é crente. João 16, 33. As lutas vocês terão. Mas o que Jesus disse a Pedro foi: olhe para mim, Pedro, não olhe para as águas. Olhe para mim, porque Pedro estava ali vendo Jesus andando sobre as águas. E de repente Jesus disse:
Eles pensavam que era um fantasma aí. És tu, Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. É muita audácia. Eu posso dizer uma coisa, Angélica? É muita audácia minha e sua ser crente. Porque esse lugar que nós estamos aqui é santo. Esse microfone é santo. As músicas que nós cantamos são santas. Exige que eu e você seja santo. E quando nós dizemos vamos andar sobre as águas, onde Jesus está, pode vir, ele deixa, e você anda. Pedro andou sobre as águas, mesma coisa que Jesus estava fazendo. Mas enquanto eu e você, Angélica, não estiver olhando fixo para Jesus, imitando o que ele faz, sendo forte como ele é forte, as ondas estão ali. As ondas estão ali. Se a gente olha para as ondas, a gente começa a afundar. Ele levanta, mas não é isso que ele espera de nós. O que ele espera de nós está aqui no versículo 33. O que ele diz aí na sua Bíblia? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: eu tenho falado essas coisas para vocês. Qual é as coisas? Depois você pode ler o capítulo 16 todo de João, e ele vai estar falando sobre o reino dos céus. Ele vai estar dizendo: eu estou aqui com vocês, eu vim fortalecer vocês, mas vocês vão ser perseguidos, vocês vão rir, de repente vocês vão chorar, hoje vocês vão se alegrar, amanhã vocês estão chorando, mas não fiquem tristes, depois vocês vão se alegrar de novo. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Mas o que eu espero de vocês, está aqui no 33. Eu tenho vos tido isso para que vocês tenham paz. Eu espero paz de vocês. Paz no seu homem interior. Paz em meio às aflições. O que eu espero de vocês é bom ânimo para vencer cada batalha. Eu estou chorando, mas Ele está comigo. Eu estou sofrendo, mas Ele está comigo. Eu estou aqui afundando no meio dessa tempestade, mas eu levanto a mão para o alto e Ele vai me salvar. E quando Ele entrar no meu barco, Ele vai ordenar a tempestade: calma-te. E mais uma vez eu terei a graça de reconhecer que só o Senhor é Deus. É isso que Ele está falando. O bom ânimo, tenha um bom ânimo, você é livre, pois Ele morreu, Ele te libertou dessa angústia. Atribulados, mas não abandonados, perplexos, mas não desamparados, até ficamos abatidos, mas nunca destruídos. Vai para o versículo 7. Eu quero ler só o versículo 7. João 16, no versículo 7. Depois você lê todo em casa. No versículo 7 ele fala da graça, da presença do nosso amado. Ele diz assim: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviá-lo a vocês. E quando ele vier, fala comigo, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Você tem ideia que tem muita coisa que o Senhor tem para te dizer, que talvez você não esteja preparado para suportar. Eu vou ter a audácia de dizer alguma coisa. Às vezes é aquela situação que você passou, ou que você está passando. Será que você poderia suportar
que essa é a vontade de Deus para melhorar algo em você. Quando o Senhor tirou a minha mãe, eu entrei em uma depressão profunda. E eu buscava algo que eu morria de medo: a morte. E toda noite eu buscava a morte no escuro, porque essas eram as crenças da religião antiga. E eu ia para o escuro para falar para o nada. Ali eu estava falando para demônios. Eu dizia: mãe, venha me buscar, a senhora não pode me deixar aqui. Isso não foi uma vez nem duas. Em uma noite, em uma madrugada, o Espírito Santo entra no meu quarto e vem buscar, não a mim, mas ele veio buscar aquilo que me atormentava. Sabe, naquele momento eu falei: mãe, é você? Porque a presença que entrou no meu quarto era uma presença tão pacífica, era uma presença tão maravilhosa. Eu pensei que ela estava me respondendo, Edifírio. Eu pensei que aquilo era a graça da morte, que ia arrancar aquela dor que me matava todos os dias aos poucos. O que eu queria era me livrar da dor. E naquela hora ele tirou. Quando ele tirou, eu pensei que seria ela. Tempo depois ele fala: lembra daquela noite? Você pensou que era ela, mas era eu. Eu tenho uma obra na tua vida. Jesus me visitou, eu nem o conhecia. Você sabe quem pode arrancar esse testemunho de mim, Josivan? Nenhum padre, nenhum pastor, nenhuma religião, nenhum curso de teologia é capaz de arrancar de Paulo o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Quem tirará a minha fé? Quem me roubará do meu Salvador? Se na hora da morte ele me livrou. Quem contará a minha história? Se não for eu mesmo? Afinal sou eu que sei que ela é verdade. Se ela vai converter alguém em testemunho, que seja primeiro a mim, que me converta a ele e valorize o sacrifício dele na cruz. Se eu já agoniava procurando a morte por uma depressão, imagina ele que suava sangue por morrer por muitos que não mereciam. Mas ele travou essa batalha. E ele deixou o Espírito Santo. Mateus até cantou essa canção esses dias. Sobre o Consolador, eu não sei a letra, mas é linda. Abra comigo 2 Coríntios 4:13, já estou terminando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. 2 Coríntios 4:13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Você pode ler comigo? Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Amém. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará conosco. Porque tudo isso é por amor de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne-se abundante
a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Podemos repetir? Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve, escuta o que eu estou te dizendo, pelo amor de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, fala comigo, vai passar. Não, fala forte, vai passar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito glória excelente. Não tendo atentado nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. Sabe o que é temporais? Passa com o tempo. Mas as que não se veem são eternas. Ah, querida, entenda que Ele te salvou do poder da morte. Sabe, às vezes eu vejo os senhorinhos, as senhorinhas com seus 80 anos, 85 anos, velhinhas. Meu Deus, como eles conseguem não correr para ti nessa hora? Não gritar o teu nome, porque acabou, querida, acabou o jogo para eles. Eu sei que a gente quer que os nossos pais vivam 1000 anos, mas não vão viver 1000 anos. Acabou o jogo para eles, como pode acabar para nós a qualquer momento. E se nós não tivermos a graça da vida eterna, para onde iremos? Ele pagou castigo que nos trouxe a paz. Mas hoje, eu e você não podemos aceitar a depressão, não podemos aceitar a ansiedade, não podemos nos descabelar, gastar nossa saúde por dinheiro ou por coisas desnecessárias. Sabe, essas coisas não devem roubar a paz, nem o bom ânimo. Enfermidade, vá aos pés do Senhor. Problemas, tribulação, vá aos pés do Senhor. Tem gente falando mal de você, vai para o teu quarto, tranca a porta, chora, diga: Senhor, me perdoa, mas está me magoando tanto. Nós olhamos para cá, lembramos do sofrimento, olhamos para cá, e essa coroa foi trocada por aquela outra lá de cima. A coroa do sofrimento hoje é uma coroa de glória. Aceita teu sofrimento, Marcília, porque aquele que carrega a sua cruz se torna digno dele. E da mesma forma, ele diz nas cartas de Apocalipse, que nós vamos ler esses dias: aquele que for fiel até o fim trocará essa coroa de sofrimento pela coroa de glória. Aquele que vencer, eu escreverei no livro da vida. Aquele que vencer estará escrito nas colunas da casa do meu Deus. Aquele que vencer se sentará comigo. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ele ressuscitou e tem nos dado autoridade a cada um de nós, a autoridade para ressuscitar também. Você está morto? O que acabou com você? Alguém que te humilhou, que te maltratou? Por que tem tanta importância? É sua saúde? Qual é a área que você está morta? Ele está dizendo a você: se está sofrendo, vinde a mim e viva. Receba a paz e o bom ânimo, como Ele ressuscitou. Cada um de nós
ressuscitaremos também. Você pode dizer aleluia? Feche seus olhos, aí onde você está. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou. Entende a história? Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Enfrentou o quê? Todos das trevas vencidos. Será que ele foi vencido? Até cante, sepulcro se nada, seu grande amor. Ele venceu para sempre. Cante, para sempre. Fique de pé. Vamos adorar. Para sempre. Ressuscitou mais uma vez, para sempre, para sempre exaltado é, para sempre para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos cantar do início. Vamos declarar. Essa canção fala muito sobre o sacrifício, sobre aquilo que Ele fez e que Ele fará, porque o que Ele tem prometido é que como Ele venceu esse mundo, eu e você venceremos também. E hoje a libertação é total nessa casa, em nome de Jesus. Não é uma área da sua vida, é todas as áreas. Ele venceu o poder da morte, o poder do inferno. Então mesmo que você sinta, não importa que você esteja sentindo, você diz: eu não recebo sobre a minha vida, eu não recebo ira, eu não recebo depressão, eu não recebo ansiedade, eu não recebo essa enfermidade. Jesus me libertou totalmente dessas coisas. E além do meu corpo natural sentir, minha mente blindada não recebe, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. E as minhas emoções são totalmente protegidas dessas coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar do início. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, Pode cantar, canta alto. seu sangue derramou. O quê? Um
o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou O Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Oh morte, onde estás? Jesus ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? Jesus ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jeová. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, 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 santo. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, ora lá, nenhum poder é maior do que o dele, nenhum julgamento é maior do que o dele, nenhuma força se compara a dele. Ele é o autor e consumador, advogado e juiz. A causa está ganha para aqueles que estão ao seu lado. E hoje talvez você precise se render a Jesus. Se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregue sua vida agora. Entregue sua vida a Ele agora, dizendo: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo a essa causa, eu me rendo a Ti, Jesus. Ele é a força que você não tem, Ele é o autocontrole que você não consegue ter, Ele é a sobriedade, o poder, o domínio, Ele por Ele. Coloque as mãos sobre o seu coração agora e diga: Senhor, se você quiser, ok? Se você quiser, você diz assim: Senhor,
Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito, porque eu preciso. E eu sei que o Senhor me ama. E através da tua palavra, eu creio em ti. E te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu não sei viver sem ti, Pai. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Diga santo, santo, santo é Jesus. Se você aceitou Jesus de verdade e quiser congregar com a gente, você é convidado a ficar aqui nessa casa. Você é amada, você é amado. Queria chamar os presbíteros, os diáconos já para a gente fazer a ceia. Você que vai cear, medite. Medite sobre a sua vida. A palavra diz: o homem julga-se a si mesmo. Sobre aquilo que é te proposto, ceiar. O mestre diz: vem de todos, vem ceiar. Mas muitas vezes você está trocando a ceia do Senhor, que significa sacrifício, que significa o que Ele pagou. Ah, porque eu estou com isso, estou com aquilo. Abandona, irmão. Abandona, irmão, que o preço foi alto e foi por você. Ah, mas eu não consigo. Não, mas você não consegue não. Quem consegue é Cristo. Já está pago, é só você aceitar. Você está entendendo? O problema é que a gente quer ser vencedor e não consegue ser. Jesus quer que a gente seja mais do que vencedor. Você sabe o que significa? Que não foi você que venceu, foi Ele. Não é você que ama, é Ele. Então seja mais do que vencedor. Ei, tu venceu. Não, não sou vencedor, sou mais. Que quem venceu foi Cristo. Foi merecidamente. Pai, aqui estão os elementos. A lembrança do teu amor por nós. Não mais o pão, mas o teu corpo. Não mais o suco da uva, mas o teu sangue. A lembrança do teu amor toma as nossas vidas agora. E o nosso coração grato a ti celebra essa vitória de amor. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Façam 2 filas únicas, uma por aqui e outra por aqui. Vocês podem sair pelos meios, tá bom? Os que não forem ceiar, pode sentar sem problema. Mas os que vão ceiar são convidados a ceiar. Aleluia.
salvar. E me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Na noite que ele partiu o pão, levante o pão e dê graças, graças a Deus. Ele partiu, deu graças com seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens, para remissão dos pecados. Lembrem disso, lembrem sempre disso, em memória do que eu fiz. Pode comer do corpo. Semelhantemente, ele tomou o cálice, levante o cálice, dê graças a Deus. E ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Lembrem-se disso, lembrem-se, façam memória de mim, até que eu venha. Pode tomar do sangue. Baixe a sua cabeça, não de tristeza, mas de alegria, de respeito. Faça uma oração de ação de graças a Ele. Obrigado, Jesus. Que a neve. Obrigado pelo sacrifício. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que neve. Alvo mais que a neve. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão importante, tão especial nas nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor é nosso Salvador, que através do teu sangue o Senhor transformou o nosso viver, o nosso pensar, e o Senhor nos fortaleceu no homem interior. Somos livres,
No homem exterior, muitas vezes passamos por tantas aflições, mas no homem interior declaramos a liberdade de Cristo Jesus, que pagou por mim e por você na cruz, nos salvando do poder da morte e do inferno. Diga: Senhor, eu glorifico o teu nome por poder ouvir a tua palavra santa e eficaz. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça imerecida do Filho e nas consolações do nosso amigo querido Espírito Santo de Deus, que nos fortalece em cada batalha para enfrentarmos o dia de amanhã. Amanhã será um dia de vitória para você, porque você está fortalecido no homem interior para vencer batalhas que outrora você chorava, agora você coloca nos pés da cruz, levanta a cabeça e sai como vencedor. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele se incline para ti e te dê a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Adore Ele. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Uma semana maravilhosa para vocês.